Fala galerinha, começando mais um videozinho pra vocês aí, mais um trailer que saiu recentemente aí, que é A Morte do Demônio em Chamas, né? Que trailer sensacional, né? Mais um filme pra franquia, pra quem não sabe, a franquia de A Morte do Demônio já vem de muito tempo atrás, então é uma franquia muito boa, uma franquia que não tem medo de colocar horror e terror ao mesmo tempo, ele não tem medo de exagerar, e isso é uma coisa boa pra gente, né galera? Uma coisa boa pra gente que gosta de filme de terror. Não sei vocês, mas eu gosto bastante de ação, de ficção científica e de terror, ok? Eu gosto de filme de terror dos bons, não vem com filme de terror porcaria, porque a gente sabe que essa categoria de terror, várias pessoas fazem filmes medíocres aí. Vou dar por exemplo o filme de terror aí do Popeye aí, do Ursinho Pooh que saiu aí, que é horrível, mas alguns teve um sucesso, né? Mas tudo bem, a gente releva isso. Mas bora aos detalhes aqui, porque o nosso foco é A Morte do Demônio em Chamas, né? O filme é de terror e horror, obviamente, né? Como eu tô falando pra vocês, a data de lançamento desse filme tá previsto para dia 9 de julho de 2026, então vai sair esse ano. E eu acho que é um dos poucos filmes de terror que eu vou acompanhar no cinema, né? Porque o filme tem que ser muito bom pra mim sair de casa e ir no cinema. Mas bora aos detalhes. Até onde a gente sabe, a sinopse do filme ficou mais ou menos assim: A Morte do Demônio em Chamas, Evil Dead Burner, em inglês, acho que é assim que se pronuncia, acompanha um jovem que após a morte do marido, uma jovem na verdade, que após a morte do marido busca o conforto na casa isolada de sua família. No entanto, o que deveria ser uma reunião familiar se transforma em um pesadelo sangrento quando seus sogros são possuídos e transformados em criaturas demoníacas. Pelo menos é o que o trailer conta pra gente. Trailer não, a sinopse do filme, né? Essa sinopse é bem parecida com o primeiro filme de muito tempo atrás, lá de 1900 bolinha. É muito familiar, né? Mas tudo bem. Evil Dead Burn é um filme de terror sobrenatural americano que será lançado em breve, sendo o terceiro filme independente da franquia, depois de Evil Dead e Evil Dead Rising, e o sexto da série de filmes Evil Dead, sexto, como vocês podem ver. Para vocês terem uma dimensão da franquia desse filme aqui, eu vou citar alguns nomes para vocês e quanto eles conseguiram em bilheteria, né, em lucro, como eu vou dizer. A franquia de A Morte do Demônio, conhecida internacionalmente como Evil Dead, arrecadou um total de aproximadamente 300 milhões em bilheteria mundial ao longo de seus mais de 40 anos de história. 40 anos de história, galera, olha só o nível. O grande destaque comercial da saga é o lançamento mais recente, A Morte do Demônio, a Ascensão de 2023, que eu assisti. Eu já tinha gostado do remake de 1900 e pouco, já tinha gostado do remake dele atualmente, aí lançou A Morte do Demônio, a Ascensão, que eu assisti e gostei pra cacete. Ok, já tô empolgado, parece que cada filme que eles lançam vai melhorando o dobro, e é por isso que é um sucesso, não é à toa que tá aí 40 anos de história já, né? Mas voltando aqui, A Morte do Demônio e a Ascensão de 2023, que sozinho faturou cerca de 115 milhões mundialmente sozinho, ok? O desempenho dos filmes que compõem a franquia nas bilheterias é distribuído da seguinte forma. Bora começar pelo iniciante, por aquele que começou a franquia toda. Uma Noite Alucinante, ok? É um filme que começou a franquia toda. Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, de 1981, que faturou 29,4 milhões de dólares. Na época era muito dinheiro. Nós estamos falando de 1981. Era muito dinheiro naquela época. Aí, em seguida, veio Uma Noite Alucinante 2, de 1987, que arrecadou míseros 5,9 milhões de dólares, que foi um prejuízo. Eu não sei quanto que foi o orçamento, mas eu tô presumindo que foi um prejuízo, né? Porque, né? Mas tudo bem. Aí veio Uma Noite Alucinante 3, de 1992, que arrecadou cerca de 11,5 milhões de dólares a 21,5 milhões de dólares. Fica nessa bagatela aí.
Aí vem os remakes que eu cheguei a citar para vocês. A Morte do Demônio de 2013, que faturou 97 milhões de dólares. Olha o pulo de bilheteria. Aí veio A Morte do Demônio, a Ascensão de 2023, que faturou 115 milhões de dólares, brincando, ok? Filme de terror faturar tanto assim, cara, é muito, galera, é muito. Para filme de terror faturar, vamos supor aqui, mais de 100 milhões já é lucro, na maioria dos casos, né? Vai depender, né? Mas tudo bem. O nome que mais pesa nesse filme, tirando a franquia como um todo, que eu já acho que é um sucesso, é um sinônimo de um selo de garantia que vai ter terror, vai ter suspense, vai ter sangue, vai ter tudo que tem direito nessa categoria. Temos o nome mais pesado do elenco, que é o Sam Raimi. Para quem não sabe, ele foi responsável, o diretor desse filme, foi responsável pela franquia do Homem-Aranha de Tobey Maguire, uma das melhores franquias, um dos melhores Homem-Aranha que eu já vi no universo da Marvel, embora ele não faça parte, entre aspas, né, mas tudo bem. E também temos o recente Socorro de 2026, que eu assisti, mas eu não achei lá essas coisas também. E ele foi responsável pelos primeiros filmes de Uma Noite Alucinante, para vocês verem um nível. E também uma curiosidade para deixar bem detalhada para vocês aqui, e quem está fazendo parte do elenco também é o nosso, como vou dizer assim, ator mirim favorito, né? O Hunter Dohan, eu acho que é assim que se pronuncia, para quem não sabe. Ele é o rapaz que fez o papel de Tyler na série Wandinha, que foi um sucesso mundialmente, aí para não falar outra coisa, né? Mas tudo bem. E também, para mim, A Morte do Demônio em Chama vai nos trazer mais um filme de terror / horror surreal, trazendo consigo uma onda de violência ao estilo gore, muito sangue, muita violência, tripa e todo aquele conjunto de sucesso que faz a franquia ser o que é. Terror e violência é garantida, mas a pergunta que não quer calar: o roteiro e a história será boa? Veremos se o diretor ainda faz a franquia crescer, ou vai nos surpreender, ou vai nos decepcionar, né? Mas eu tenho quase certeza que ele vai nos surpreender novamente aí, porque é aquilo que eu falei pra vocês, essa franquia aqui de terror dá pau em várias outras aí. Afinal de contas, mano, o que não falta aqui é sangue e cena agonizante, modelo, como que eu vou falar, aquele clima claustrofóbico de suspense e terror. Mas bora comentar aqui sobre o trailer de leve. Eu comentei alguns detalhes para vocês verem o nível da grandiosidade que é essa franquia. No trailer de A Morte do Demônio em Chamas, a gente vê que uma família acabou perdendo um de seus membros. O filho de uma moça morreu, e aí por causa disso, por causa da morte dele, todos os parentes vão se reunir em uma casa muito afastada, certo? E como sempre tem alguém que vai fazer cagada, não fica explícito quem é a protagonista desse filme, mas eu vou supor que é a protagonista que fez a cagada. Simplesmente quando tava tendo um temporal, ventando bastante, numa lata de lixo cai o livro amaldiçoado, cheio de hierógrafos de maldição, aquele livro clássico de A Morte do Demônio, aquele livro que iniciou todo o caos, toda a bagunça. Ele tava numa lata de lixo qualquer dentro da casa, né? Isso daí pra mim é... Meu Deus do céu, esse livro era pra ter enterrado 10 palmos no chão, mas tudo bem. Simplesmente, num temporal, o livro cai no chão. E como tô chutando, tá, galera? E como nossa protagonista é a menina do cabelo pintado rosa, eu acho que ela, né? Ela acaba encontrando esse livro. E por curiosidade, porque tá num tédio do cacete, né? Porque é aquilo, depois que algum parente morre, certeza que todo mundo vai ficar chateado, né? Ela decide pegar o livro e decide dar uma espiada, né? A famosa merda. Tem que acontecer uma merda pro filme rolar. E aí ela vai, não só curiosa em ver as escrituras que estavam no livro, ela tem que chegar a mencionar em voz alta. Porque no trailer mostra pra gente que o demônio ele está à espreita. Só está esperando alguém ler as escrituras proibidas do livro para ele poder voltar e causar o horror novamente. E aí
a nossa querida protagonista vai lá e faz essa cagada, trazendo pra família dela um mal surreal de absurdo. A gente vê aí cenas top demais aí. Aparentemente todo mundo que vai ir, né, vai ir na reunião de família por causa da morte do rapaz vai ser possuída. Praticamente a família inteira vai ser possuída e vai ser usada de brinquedo pelo demônio. Afinal de contas, no trailer mostra pra gente que não fica tão explícito se o demônio ainda tem rancor de alguém da família, ok? Ou se ele só tá lá simplesmente por atazanar, não se sabe. Aí a gente sabe que nesse filme aqui parece que o demônio é muito mais forte, porque ele possui qualquer um facilmente. A gente pode ver uma cena do carro que tá vindo uns familiar e do nada a menina fica possuída. Na verdade a menina não, do nada esse cidadão careca que tava dentro do carro, que tava sendo normal, acaba sendo possuído e causando um caos dentro do carro, arrancando, olha essa parte dos dedos que ele arranca da mulher aí. Cara, essa mulher que perdeu os dedos, ela sofre, a bichinha tá com a cara perfurada e perde os dedos. Mano, é um negócio surreal de bom. Aquela cena do telhado que os possuídos tá correndo de um jeito cabuloso, eu também achei da hora demais. Muita vibe boa, aquela vibe gore, que como eu falei pra vocês, sangue não vai faltar. Olha essa cena do demônio possuindo a garota que perdeu os dedos e engolindo aquela, meu Deus do céu, aquele óleo quente da vela. Cara, é um bagulho surreal de bom, cara. É um surreal de bom. Eu gosto de filme assim, é por isso que eu tô, como vou dizer assim, eu tô um pouco animado pra ver o que esse diretor vai fazer com o novo filme, né? Porque, ó, a morte do demônio e a ascensão foi um sucesso, então a gente pode esperar que vai melhorar. Terror é aquilo, terror não vai faltar, galera. Terror não vai faltar, a ação pelo visto não vai faltar, ok? Tripa, morte, sangue, cena grotesca, não vai faltar. Esse filme aqui promete bastante pra categoria de terror e eu acho que vai ser um sucesso como sempre. Pois daí o videozinho, espero que vocês tenham gostado. Fui!